Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vemos o mínimo que você precisa saber sobre a física de objetos na Unreal Engine. O termo física pode parecer assustador a princípio, principalmente para nós que sofremos com essa matéria na escola ou na faculdade. É verdade que conhecer de física pode te ajudar muito no desenvolvimento de jogos, já que te permite entender e por consequência programar uma série de mecânicas que reproduzem comportamentos do mundo real dentro do jogo. Mas nada tema, a Unreal tem um sistema de física pré-programado na engine que nos permite fazer várias coisas bem legais sem precisar conhecer de física e com zero programação. E é isso que nós vamos ver hoje. Lembrando que esse vídeo é parte de um curso completo que está rolando no meu Apoia-se. Para baixar esse projeto Unreal com as blueprints comentadas e modelos 3D, veja o link na descrição. Mais informações no final do vídeo. Vamos começar trazendo um objeto qualquer aqui para dentro da engine para a gente poder brincar com a física nele. Eu vou vir aqui em Quick Add to the Project e vou escolher aqui em Shapes o shape do tipo Cube, um cubo normal. Se eu der o play, vai ver que ele tá aí flutuando aleatoriamente. Se eu bato nele, nada acontece. Isso acontece porque, por default, por base, ele tá com a física desconectada. Para poder ativar a física de um objeto, tudo que eu preciso fazer é selecionar ele aqui, vir em Details e procurar aqui pela aba Physics e ativar o Simulate Physics. Veja que dentro do Simulate Physics tem uma série de outros parâmetros, entre eles a gravidade que já vem habilitada. Eu até vou erguer ele aqui para a gente poder enxergar melhor, mas quando eu der o play, porque a física está funcionando, ele caiu, colidiu com o chão ali e ficou paradinho. Agora se eu me aproximo dele, se eu bato nele com o personagem, veja que eu consigo arrastar ele por aí. E veja como é fácil e quantas coisas você já pode colocar de legal no seu jogo, só clicando em um único botão dentro da malha do seu objeto. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui agora em outros parâmetros que a gente pode mudar. Se eu baixar ele um pouco aqui, eu vou criar uma cópia exatamente igual dele para a gente poder ter como referência. Eu vou desligar a gravidade desse segundo cubo e a gente vai ver que ele não cai, ele não simula a gravidade, mas se eu empurro ele por aí, ele também continua se mexendo aí. Veja que ele sai andando, ele não está parando ali e ele está girando em falso. E veja como é diferente quando eu empurro esse objeto aqui. Veja que logo ele para e eu não mudei nenhuma outra coisa. O que acontece é que além de simular a gravidade, ele também está simulando o atrito do objeto, que é o que faz com que os objetos parem de se mover. Por exemplo, se você empurrar uma caixa pesada em cima do gelo, como o gelo é muito liso e tem um atrito baixo com a caixa vai ir muito mais longe do que se você empurrar essa caixa em cima da areia, por exemplo. Se eu quisesse que esse cubo que está flutuando aí parasse de se mover mais rápido, por exemplo, eu posso vir aqui em Details, ainda na aba Physics, e mexer no valor de Linear ou Angular Damping. O Linear é o movimento linear dele, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e o Angular é a rotação. Então eu vou colocar um valor bem alto aqui de amortecimento. Ele vai impedir com mais força que esse cubo gire. Então eu vou dar o play aqui, e agora eu vou esbarrar nele, e a gente vai ver que apesar dele continuar girando um pouco, ele gira bem menos, e logo ele parou. E se a gente vier e colocar um valor alto de Linear Damping também, e der o play, eu vou empurrar ele. Assim que eu paro de empurrar, logo ele vai parando de se mover. E a mesma coisa vale para o cubo que está em contato com o chão, tanto para a rotação quanto para o movimento linear. Outra coisa legal de brincar é com as constraints. Então, de novo aqui em Details Physics, eu vou expandir essa aba Constraints. Constraints, ele limita os movimentos que esse objeto pode fazer. Digamos, por exemplo, que eu queira garantir que não importa como eu empurre essa caixa, ela só se movimente no eixo X. E o eixo X aqui é representado por essa seta vermelha. Então, eu posso vir aqui e travar a posição em Y e Z. E assim, quando eu empurrar, tendo apenas o X liberado, ele vai se mover apenas na direção X. E veja aqui que, apesar dele estar com a gravidade habilitada, ele não caiu, porque eu bloqueei o movimento dele no eixo Z. Então ele não se move de cima para baixo ou de baixo para cima. E se eu tento empurrar ele aqui na direção do eixo Y, veja que ele não vai para o Y. Ele se move apenas na direção X. Então, mesmo que eu tente empurrar ele na outra direção, o movimento está impedido. Digamos que eu também queira bloquear o giro dele, porque ele saiu girando ali e, por exemplo, você quer colocar no seu level uma caixa que sai de um ponto e vai para outro, mas se ela girar, ela não vai encaixar muito bem no ponto de chegada dela. Tudo bem, você pode impedir o giro também. E isso acontece se você travar ele em X,
ele vai impedir que a caixa gire ao redor do eixo X. Se você travar em Y, vai pedir que a caixa gire ao redor de Y, e a mesma coisa para Z. Então se eu der o play aqui, eu vou empurrar essa caixa e ela não vai poder girar mais para lugar nenhum. E é exatamente o que acontece, ela se move apenas na direção X, conforme as constraints que a gente colocou aqui, as restrições. Agora, é verdade que no início, principalmente, é difícil a gente visualizar essa rotação ao redor do eixo. Visualizar a movimentação na direção do eixo é bem mais fácil. Então, se você ficar em dúvida do que você quer restringir, é só você, com o objeto selecionado, vir aqui bem em cima, em Transform, procura por Rotation, rotação, e veja que o X, o Y e o Z estão até com as cores aqui, para poder indicar qual é o eixo que eles se referem. Então, se você mudar esse valor aqui, ele está em 0, e você variar ele aqui, você vai ver qual é o giro que significa o giro ao redor de Z, qual é o que significa ao redor de Y, e a mesma coisa para o X aí. Muito bem, com isso a gente viu o básico, o mínimo, e com isso você tem um universo de coisas que você pode fazer. Agora vamos dar uns exemplos práticos aqui. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma porta que seja ativada por física. Eu tenho esse cubo aqui, eu vou simplesmente alterar o formato dele aqui para que ele fique parecendo uma porta. Então eu vou vir aqui em Scale, com o cadeadinho destravado, eu vou alterar aqui os valores em X, a escala em X e a escala em Z, e pronto, bem fácil aí eu tenho algo que parece uma porta. Se eu volto aqui para física, aqui nos constraints, eu vou travar toda a movimentação na direção dos eixos, porque a porta ela fica sempre parada, o que ela faz é girar, e ela gira ao redor do eixo Z. Então eu vou deixar apenas o eixo Z liberado para rotação. Se eu der o play e eu vier aqui, veja que nós temos aí uma portinha que gira. Ela fica girando? Fica girando depois que eu passo. O que eu faço para poder impedir que isso aconteça? Eu venho aqui em Angular Damping e coloco um valor bem alto aqui. E se eu der o play de novo e fizer a passagem na porta, ela vai girar enquanto eu estou passando, mas depois que eu passei, logo ela para de girar. E se você quiser que ela pare em um ponto específico, tudo que você precisa fazer é colocar um objeto que bloqueie o giro dela. Pode ser um bloqueio físico mesmo. Mas veja que, como esse cubo aqui também simula física, ele vai reagir ao giro da porta. Também pode ser uma coisa legal para o seu jogo. No caso aqui, como a gente quer que ele funcione como um batente, eu vou simplesmente desligar a simulação de física dele. E aí, quando a porta bater nele, ela para de girar. Então você pode botar, por exemplo, um bloqueio atrás da porta, para que ela se mova só um pouquinho, e deixe o personagem ver atrás dela, mas não deixe ele atravessar, e por aí vai. Mas veja aqui uma coisa interessante e também importante. Essa porta, ela tá girando bem no meio, mas eu queria que ela girasse no canto. Acontece que o giro acontece não só ao redor do eixo, mas ao redor do eixo na posição onde está o que a gente chama de pivot point da geometria. É como se fosse o centro de massa, é o ponto de referência para todo objeto 3D. E qualquer objeto 3D que você pegar vai ter esse ponto de referência, e ele é representado por esses eixos que aparecem quando você seleciona eles na engine. Uma coisa muito legal, antigamente, se você precisasse mudar isso, você precisava pegar essa malha, levar ela para um editor 3D, como por exemplo o Blender ou o Maya, alterar esse pivot point lá, exportar com o pivot point na nova localização, importar ele de novo para Unreal, para daí conseguir fazer o que você precisa com esse objeto. Uma coisa muito legal é que a Unreal agora introduziu o modo de Modeling, que nos permite fazer essa modificação. Especificamente para esses objetos que são do core da engine, que é o cubo, o plano e a esfera, que a gente consegue encontrar aqui no Quick Add to the Project, isso não funciona. Se você tentar, você vindo aqui no Modeling Mode e procurando aqui por Transform Pivot, aí você pode tentar mover esse pivô e colocar ele, por exemplo, no cantinho, que é o ponto ao redor do qual a porta gira, e você clicar em Accept, veja que ele vai te dar um erro, já que esse é um asset que foi construído dentro da engine. Mas normalmente você só usa esses objetos básicos da Unreal quando você está fazendo aí uma prototipagem. Você sempre vai substituir isso pelos seus próprios modelos. Então não tem problema, porque isso funciona em qualquer outro modelo. Um bom exemplo que a gente pode usar é a porta da nave, que eu estou modelando para o meu curso. Então, o que acontece? Essa porta, ela tem o pivot point dela deslocado
em relação ao modelo. Então se eu tento girar ela, veja que ela vai girar de uma forma bem esquisita e eu não consigo fazer ela funcionar muito bem como uma porta desse jeito. Mas se eu reposicionar o pivot point nela, eu posso conseguir fazer ela funcionar como que eu espero de uma porta. Então com ela selecionada aí, eu vou voltar aqui em Modeling, vou procurar novamente por Transform Pivot e agora eu vou colocar o pivô aqui exatamente no ponto onde ficaria a dobradiça da porta. Beleza, veja que eu fiz isso manualmente. Uma coisa legal é que ele tem aqui uns botões que te ajudam a encontrar os cantinhos mais importantes do modelo. Então, por exemplo, se eu clicar em Right, veja que ele vai para o ponto mais extremo à direita, ou à esquerda, ou ele procura o centro desse objeto, ou a parte de baixo, que é a parte que eu estou procurando. Como essa porta também está girada ali em relação ao XY, eu vou girar um pouco esse pivot point para ele tentar que ele fique bem paralelo à porta ali. Para mim acho que ficou bom o suficiente. E agora eu clico em Accept e pronto, o nosso pivot point foi modificado. Se eu voltar aqui em Selection e eu tentar rotacionar agora essa porta, veja que ela gira ao redor dos pontos que eu defini. Então, se eu quiser, por exemplo, transformar isso daqui numa porta que se abre lateralmente, eu poderia, por exemplo, girar essa porta aqui, deixar ela de ladinho. Eu volto aqui embaixo na parte de física, eu ativo o Simulate Physics, desligo o Enable Gravity, travo todas as posições em X, Y, Z e veja que agora ela vai estar girando ao redor do eixo Z. Então eu travo o X e o Y para que ela gire apenas ao redor de Z e eu dou o Play. E aí ela se abre quando eu bato nela e ela vai funcionar direitinho, girando ao redor do novo pivot point que a gente definiu. Maravilha, tudo que a gente fez agora, a gente fez usando zero programação. E só com esses conceitos já é possível fazer muitas coisas legais dentro do jogo. E agora vamos ver como adicionando um pequeno detalhe de programação pode expandir muito mais a usabilidade desses conceitos. Então vamos até a pasta onde a gente vai criar uma Blueprint. Vamos clicar com o botão direito, Blueprint Class, vamos selecionar do tipo Actor e vamos dar o nome para ela aí de Mover Ativar Física. Porque é justamente a programação que eu vou fazer, vai ser para que a física se ative quando o personagem chegue perto desse objeto. Para isso a gente vai precisar adicionar aqui uma malha, o objeto em si, no caso eu vou pegar aqui um cubo, e eu também vou adicionar uma Collision Box, que é o que vai identificar quando o personagem está perto do cubo. Clicando no cubo, eu posso, com o cadeadinho destravado, alterar o valor aqui da escala dele em Z, vou deixar ele mais fininho aqui. E com a Collision Box selecionada, eu posso aumentar a escala dela, para que eu consiga enxergar ela ali. Maravilha. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui em X e Y, para ela ficar mais no meio do cubo. Maravilha. Agora eu venho aqui para o Event Graph. Com a Box Collision selecionada, eu venho aqui em Details, até aqui embaixo, e procuro por OnComponent Begin Overlap. Quando alguma coisa entrar dentro da área dessa Collision Box, eu quero que a física do cubo seja ativada. E assim eu posso fazer, por exemplo, uma plataforma que cai quando o personagem está em cima. Então, eu vou trazer para cá a referência do cubo e vou procurar por Set Simulate Physics. Vou marcar a caixinha aqui como verdadeiro para que ele simule e vou conectar aqui no Play do OnComponent Begin Overlap. Claro que para isso funcione, o cubo tem que originalmente estar com o Simulate Physics desligado. Assim eu posso posicionar ele em algum lugar e deixar ele flutuando até que o personagem se coloque sobre ele. Então vou fazer uma rampa aqui rapidinho para que a gente possa fazer o teste e ver se está tudo funcionando direitinho. Com a rampa pronta, é só trazer a plataforma para dentro do jogo e fazer o teste. E agora, quando eu entro na área do cubo, a física ativa, a plataforma cai e fica aí com a física ativada quicando por aí. E maravilha, com isso a gente consegue fazer mais uma série de coisas legais. A gente pode inclusive colocar um pequeno delay entre a entrada dentro da área de colisão e o início da simulação da física para dar aquele tempo, aquele suspense antes que o item caia, e é bem fácil. A gente só vai voltar aqui no OnComponent Begin Overlap, puxar aqui e procurar pelo nó Delay. Vamos colocar aqui uma duração de 1 segundo. E aí ele vai esperar 1 segundo entre a entrada dentro da área do cubo e o início da simulação da física.
No meu Apoia-se você pode baixar o projeto Unreal com esse personagem, todas as animações implementadas e blueprints comentadas para ajudar nos seus estudos. Você ainda tem acesso a um roadmap onde eu te indico uma sequência de vídeos aqui do canal para poder aprender a Unreal e começar a desenvolver os seus próprios jogos. E claro, você ajuda a manter vivo esse ambicioso projeto de criar um curso acessível, mas de alta qualidade, pois é graças aos nossos fantásticos apoiadores que esse projeto pode continuar. Meu muito obrigado. Se quiser mais informações, assista o vídeo indicado no card. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!